Belém. Uma cidade pequena, quase apagada no mapa, mas que se tornou o centro da maior história já contada. Quem olha para Belém nos tempos bíblicos não vê grandeza, não vê exércitos poderosos, nem riquezas abundantes. Mas é justamente nesse cenário de simplicidade que Deus decidiu realizar o seu plano eterno, o nascimento do Salvador. Séculos antes, o profeta Miqueias já havia deixado claro: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para estar entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Essa palavra foi uma promessa viva. Deus não escolheu a grande Jerusalém, não escolheu Roma, não escolheu uma cidade famosa. Ele escolheu Belém, a menor, a improvável. Isso mostra que o Senhor age onde menos se espera. Belém já tinha uma história importante. Foi lá que nasceu Davi, o menino pastor de ovelhas que se tornou rei de Israel. Deus havia prometido que da descendência de Davi viria o Messias, e a escolha de Belém não foi por acaso. José, marido de Maria, era da casa e da linhagem de Davi. Por isso, quando César Augusto decretou um recenseamento, José precisou viajar até Belém, e foi nessa cidade que a promessa se cumpriu. Maria estava grávida, prestes a dar à luz, mas não havia lugar para eles na hospedaria. O Filho de Deus não nasceu em palácio, não nasceu em conforto, mas numa manjedoura entre animais. Isso revela a grandeza de um Deus que se fez pequeno. O Rei dos Reis se vestiu de humildade para estar perto de nós. Enquanto isso, nos campos de Belém, pastores estavam cuidando de suas ovelhas. Eram homens simples, considerados pequenos pela sociedade. E foi a eles que o céu se abriu. Um anjo apareceu e trouxe a notícia: "Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador, que é Cristo, o Senhor." E de repente, uma multidão de anjos encheu o céu, louvando a Deus e proclamando paz na terra. Os primeiros a ouvir sobre o nascimento de Jesus não foram reis, não foram sacerdotes, mas homens comuns, homens que representavam a simplicidade da própria cidade de Belém. Algum tempo depois, magos do Oriente chegaram, guiados por uma estrela. Eles não eram reis, mas estudiosos que buscavam sinais. Eles percorreram uma longa distância e chegaram até Belém, trazendo presentes: ouro, incenso e mirra. Esses presentes tinham significados profundos: o ouro para um rei, o incenso para Deus, a mirra para aquele que viria a sofrer e morrer. Belém recebeu, assim, visitantes improváveis que reconheceram no menino Jesus o cumprimento de uma promessa eterna. Belém se tornou, então, símbolo de um Deus que age na simplicidade. Não importa o tamanho da cidade, nem o valor que os homens dão a um lugar. Quando Deus escolhe, esse lugar se torna eterno. O mundo pode considerar pequeno, mas Deus enxerga grande. E essa mensagem fala diretamente ao nosso coração. Quantas vezes nós nos sentimos pequenos, sem valor, como se estivéssemos esquecidos? Mas Belém nos ensina que Deus usa justamente o improvável. Ele escolhe o que é simples para confundir o que é grande. Ele transforma o que parece insignificante em cenário de milagres. Belém nos lembra que a verdadeira grandeza não está no poder humano, mas na presença de Deus. O Salvador nasceu numa manjedoura para mostrar que o amor de Deus não está distante, mas perto, acessível a todos. Ele não veio para impressionar pela força, mas para conquistar pelo amor. E até hoje, Belém ecoa essa mensagem, porque mais importante do que o lugar físico é o lugar espiritual. O maior milagre não foi apenas o nascimento em Belém, mas o que isso representa para nós. A salvação chegou, a luz brilhou, a promessa se cumpriu. Agora, a pergunta é: Jesus já nasceu em seu coração, assim como não houve lugar para ele nas hospedarias de Belém? Será que às vezes não há espaço para ele em nossa vida? Ele continua batendo a porta, querendo entrar. A diferença é que, quando abrimos,
nossa vida se torna o verdadeiro templo da presença de Deus. Belém nos ensina que o improvável pode ser inesquecível, que o menor pode se tornar grande, que o simples pode carregar o maior de todos os tesouros, a presença de Cristo. E cada vez que ouvimos o nome dessa cidade, devemos lembrar: foi ali que Deus mostrou ao mundo que a esperança tem nome, e esse nome é Jesus.